O nosso ego nos faz atribuir muito mais importância a nós mesmos do que realmente possuímos. Como personalidades humanas, somos entidades extremamente insignificantes comparadas à imensidão do cosmos. Contudo, a Vedanta afirma que o nosso estado real transcende o pequeno conceito de eu e meu, e é somente aí que podemos encontrar nossa verdadeira existência e felicidade. O ego maduro é humilde e não atribui demasiada importância a si mesmo, pois entende que todos os seus talentos e bens naturais vêm de Deus, ele é o único autor. Nessa palestra, vamos abordar a superação do ego e a busca de libertação pela realização da unidade. Om Shanno Mitra Varunaha Shanno Bhavat Varyama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnuru-krama Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tammamavatu Tadvaktaram Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti 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 Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Hari Om. Possam os deuses serem auspiciosos a nós. Saudações ao Senhor Supremo. Que eu possa ter retidão. Que eu possa pedir a verdade. Por favor, me proteja o Mestre. Proteja-me e proteja o Mestre. Om, paz, paz, paz. Que o Senhor Supremo nos proteja pela revelação do conhecimento. Que nós possamos conseguir força. Que nosso estudo seja revigorante. Om, paz, paz, paz. A alma universal é perfeita. A alma individual é perfeita. Do perfeito, o perfeito é nascido. Tomando o perfeito a partir do que é perfeito, somente resta o que é perfeito. Om, paz, paz, paz. Possam os meus órgãos, a fala, força vital, olhos, ouvidos, terem força, assim como força em todos os meus órgãos vitais. Tudo é Brahman revelado nos Upanishads. Que eu nunca negue Brahman, que nunca Brahman me negue. Que nunca haja rejeição da minha parte com relação a Brahman. Possam todas as virtudes descritas nas Escrituras repousarem sobre mim. Om, paz, paz, paz. Vamos discutir o assunto de hoje, que é uma questão que é uma questão vital dentro da Vedanta, é uma questão vital não só da Vedanta, mas de todas as escrituras. E é vital também para a nossa própria paz, para a nossa própria felicidade. É a questão simples e básica de quem sou eu, quem nós somos. Isso se chama autoconhecimento ou iluminação. Os livros de autoajuda, eles chamam de diversos nomes. Mas esse autoconhecimento é uma coisa vital dentro da Vedanta, porque é a única coisa que realmente vai nos dar libertação. Esse autoconhecimento, ele não vem apenas através
de um caminho particular. O autoconhecimento pode vir através de qualquer caminho, seja através da Bhakti Yoga, Raja Yoga, Karma Yoga ou Jnana Yoga. Mas o caminho que busca isso desde o princípio, a questão do autoconhecimento, é o caminho da Jnana Yoga. Os outros caminhos chegam ao mesmo destino, mas através de outros métodos, mas o destino é o mesmo. Essa questão, quem sou eu, é então o principal tema da Vedanta. Aqueles que querem entender qual é a base espiritual da Vedanta, se entender apenas isso, que é a busca do autoconhecimento, a busca de quem nós somos em realidade, que é sinônimo com libertação espiritual. Nós estarmos num estado absolutamente liberto. Essa questão da libertação só surge em nós quando nós temos consciência de que nós estamos presos. Se a gente não tem essa consciência, a gente acha que a gente é absolutamente livre, então essa questão da busca pelo conhecimento ainda não é para nós. Nós podemos buscar ainda várias experiências no mundo, até que uma hora ou outra essa luz virá para nós. Através de experiências doces e amargas, nós chegamos a compreender que a verdadeira busca que nós temos que fazer aqui na Terra é a busca por nós mesmos, quem eu sou em realidade. Swami Ashokananda, ele faz uma citação que eu separei aqui. O ego é um impostor se mascarando como nós mesmos. Nós somos o self, algo totalmente diferente. O que significa que o que nós somos em realidade é algo totalmente diferente do que a gente está acostumado a pensar. Nós pensamos apenas em termos de limitado, porque a nossa mente, a própria natureza dela é limitada. Os nossos pensamentos, o nosso conhecimento, a nossa maneira de agir é limitada. Então nós pensamos em termos limitados. Mas o self, ele não é limitado por nada, mas ele transcende a própria mente. Então, ele é algo totalmente diferente do que a gente possa imaginar. O que nós somos em realidade é algo que transcende o nosso conhecimento atual. As escrituras mencionam que é um estado de que você perde a sua individualidade. Mas perder individualidade significa o quê? Se transformar em nada? Surge essa dúvida em nós. Swami Vivekananda diz que não, ou seja, a perda da individualidade, como nós a conhecemos, significa nós alcançarmos a nossa verdadeira individualidade, que é a individualidade divina, a individualidade cósmica, que nada mais é que nós nos tornarmos unos com o universo. Primeiramente, nós achamos que nós somos separados, e essa separação é causada por ignorância. Quando nós descobrimos que nós somos unos com o universo e unos com os outros seres, nós chegamos ao conhecimento. Tem uma historinha que foi publicada na revista Vedanta, que é a história da onda. Eu separei ela para achei bem interessante essa história. Eu não sei quem é o autor dessa história, mas é assim, que havia no oceano uma pequena onda, toda feliz e alegre, dançando no oceano. É só uma história, tá? E essa onda seguia, né, no oceano. De repente, ela viu que ela estava chegando próximo de um penhasco. Então ela pensou com ela mesma, nossa, eu vou me arrebentar naquele penhasco, né? Ela começou a ficar terrivelmente com medo. De repente, passou do lado dela duas grandes ondas. E as grandes ondas, vendo essa pequena onda com tanto medo, perguntaram, nossa, por que você está com tanto medo assim? Ela falou, você não entende? Nós vamos quebrar naquele penhasco, nós vamos ser destruídas para sempre. E ela ficou com mais medo ainda. E uma das ondas maiores falou para ela, não, é você que não entende. Na verdade, a gente não vai ser destruídas. Nós vamos nos tornar unos com o oceano novamente. É exatamente assim que acontece com a nossa individualidade. Nós temos o medo de perder a individualidade, porque nós baseamos a nossa individualidade no conceito de corpo. A nossa ideia de individualidade está muito presa ao nosso conceito de corpo. Ou seja, eu sou uma pessoa, né? Personalidade. E por isso nós temos medo, né, de perder a individualidade.
Mas o que os mestres espirituais dizem é que a nossa individualidade não está no corpo. Essa é a verdade. Quer a gente aceite isso ou não agora, essa é a verdade suprema. Ou seja, a nossa verdadeira existência não está no corpo. É algo que transcende o corpo. Então, o tema de hoje é mais um estudo do ego, né? Dessa questão de como é ilusória a nossa autoimportância. Ou seja, aquela importância que a gente dá à nossa personalidade individual, ao nosso ego. As nossas qualidades individuais, os nossos talentos, aquilo que nós achamos grandioso em nós mesmos. Quanto isso é ilusório. Porque, na verdade, são apenas superimposições sobre a nossa verdadeira realidade, a nossa verdadeira individualidade. Então, esse estudo do ego, né, o estudo do nosso ego, é uma tentativa de entender nós mesmos. E é um estudo que todo mundo deveria fazer, né, estudar o ego. É uma coisa imperativa para você seguir na vida espiritual. Você entender como funciona o seu ego. Né? Isso começa a partir de um estudo psicológico. Psicologicamente, você começa a entender como é que funcionam os mecanismos do seu ego na vida diária. Como é que ele se manifesta, de que maneira ele se aprisiona, como os pensamentos e comportamentos baseados no seu ego afetam toda a sua vida diária. Então, é um estudo para que aquele que quer seguir a vida espiritual tem que fazer um estudo do ego, né? A Ahamkara, o sentimento de eu neste mundo. Primeira coisa é que a personalidade humana, nós como personalidades humanas, somos entidades muito complexas. Definir o que nós somos em realidade, em meio a toda essa complexidade do que nós somos junto do mundo, é um desafio que nós não temos entendimento para fazer. E toda a humanidade, em diversos momentos, tentou estudar isso, tentou estudar o que é a nossa personalidade, né? Simplesmente o que sou eu, né? O que nós somos. Por isso existem milhares de livros de autoconhecimento, milhares de livros de autoajuda, para tentar entender esse desafio, esse enigma, que é quem nós somos em realidade. E quanto mais uma pessoa tem desse conhecimento, mais sábia é essa pessoa. Né? Não é a pessoa que lê muito, não é a pessoa que estuda muito. É a pessoa que mais conhece sobre si mesma. Mais conhece sobre esse mistério de quem é ela mesma. E isso começa por esse estudo do nosso ego, né? Da nossa personalidade. Então existe uma coisa que é a nossa personalidade individual e uma coisa que é a nossa individualidade espiritual. A individualidade espiritual é algo que você busca como a meta, né? algo final que você está buscando. A nossa personalidade é aquilo que nós conhecemos de nós mesmos, os atributos que nós damos a nós mesmos. E eu posso dizer com certeza que ninguém, em todas as religiões, em todas as filosofias, foi mais longe nessa questão de entender o ego, de entender quem nós somos, do que o hindu. O hindu, ele, através de filosofias como a Vedanta, a Advaita Vedanta, ele foi muito longe. Ele chegou nas últimas conclusões sobre esse assunto. Depois de uma análise espiritual, de meditação, de sadhana, ou seja, intensas práticas espirituais, esses grandes sábios, esses grandes rishis, eles alcançaram essas verdades. Né? Essas verdades são como axiomas, são como conclusões da Vedanta. E eles descobriram que a nossa realidade é Deus. Já nós, como entidades, nós não somos seres pessoais ou individuais. A nossa realidade é muito maior do que isso. Essa foi a conclusão que eles chegaram. Existe um princípio fundamental na vida espiritual. Quem abordava bastante isso, Swami Atisvarananda, que foi um Swami da Ordem Ramakrishna, foi vice-presidente da Ordem. Um princípio fundamental da vida espiritual é que, isso é bom para a gente refletir sobre isso, que o conceito que nós temos de realidade depende do conceito que nós temos sobre nós mesmos. Aquilo que nós
nos consideramos, nós consideramos também o mundo fora de nós. O nosso universo, que nós vemos fora, a maneira como nós nos comportamos, depende muito, é um fator que depende muito do que nós pensamos sobre nós mesmos, o conceito que nós temos sobre nós mesmos. Por exemplo, se você se considera um ser fraco, um ser que não pode fazer nada, o mundo externo também vai reagir da mesma maneira, né? Vai causar você medo, vai trazer diversos obstáculos. Então, nosso conceito de realidade depende do conceito que nós temos de nós mesmos. E conforme nós evoluímos esse conceito que nós temos de nós mesmos, a nossa realidade também evolui. Ou seja, a maneira como nós vemos o mundo evolui muito. Até nós chegarmos ao verdadeiro conhecimento, né, que transforma completamente a maneira como nós vemos o mundo, como nós vemos a nós mesmos. O nosso ego, ele desempenha um papel essencial na maneira como nós nos comportamos na vida diária. Isso eu já falei. Então nós temos que entender como se movimenta o nosso ego através das nossas atividades, através dos nossos processos mentais. Isso é um estudo que, independente se você busca Deus ou não, tem que ser feito, né, de forma independente, para o seu próprio bem-estar, para a sua própria saúde mental. Porque muitas das doenças mentais ou problemas que a gente tem na vida cotidiana dão-se pelo fato da gente não observar como o ego está agindo, como esse mecanismo, né, do ego está agindo na vida diária. Muitas das nossas más emoções ou maus sentimentos são devido a essa falta de análise, né, de como está agindo e reagindo o nosso ego. Então, os grandes mestres, os monges, eles sempre recomendam que a gente faça uma autoanálise diária. Swami Premananda, ele era muito particular. Swami Premananda foi discípulo de Ramakrishna. Ele era muito particular com isso. Ele queria que todos os monges anotassem diariamente uma espécie de autoanálise, né? Aquilo que eles fizeram, e de bom ou de ruim, para eles se analisarem diariamente. É uma espécie de meditação, uma reflexão, né, sobre você mesmo. Isso é algo essencial para a sua própria saúde mental e para o seu autoconhecimento. Porque a maioria dos nossos problemas internos, se não todos, né, ocorrem pelo fato de você não saber o que está ocorrendo dentro de você. O Jung, o grande psicólogo Jung, falava que no momento que você conhece o problema interno, você já entrou no processo de cura. Então, conhecer o que está afligindo dentro de você faz com que você já comece a entrar num processo de cura, você já começa a se curar. Então, por isso, é essencial a gente conhecer a nossa personalidade para depois passar um passo adiante e tentar entender a nossa individualidade espiritual. É um processo, né, que nós temos que seguir. Para isso, nós temos que buscar ajuda espiritual. Sozinho a gente não pode entender o que nós somos. É necessário uma forte graça divina para isso. Se você sair do caminho devocional, é fácil você aceitar em graça divina. Mas, na verdade, nós temos que aceitar que existe uma força superior, uma inteligência superior, que ela vai nos ajudar se a gente pedir. Se a gente implorar com intenso anseio, essa força interna vai nos ajudar. Se você chama isso de Deus ou não, essa força, essa inteligência vai nos ajudar. Essa oração que a gente fez no início da palestra de hoje mostra exatamente isso. Nós estamos implorando a Deus para tornar o nosso entendimento correto, para nos dar força espiritual. E os mestres falam que realmente isso acontece se você pedir com anseio. Essa força vem para você. Swami Siddheswarananda, que foi o primeiro presidente do centro de Gretz, na França, ele escreveu vários livros, né? Um desses livros, eu achei interessante que ele falou, era um livro sobre meditação, especificamente sobre a Advaita Vedanta. Ele gostava de seguir esse caminho da Advaita Vedanta.
E ele falava assim, que antes de você fazer qualquer tipo de meditação, é uma coisa muito útil, né? Você internamente fazer, começar a conversar, né, com o seu ser interior, falar da seguinte maneira, que, ó Ser Supremo, eu sei que tem muitos problemas internos dentro de mim mesmo, que eu não sei como resolver. Está além do meu poder entender como é que eu resolvo esses problemas internos. Então, por favor, me ajude a entender como resolver esses problemas. Ele falava que isso tem um grande poder agindo sobre o nosso subconsciente. Esse tipo de oração faz com que forças internas subconscientes despertem e nos ajudem a resolver nossos problemas internos. Esse tipo de conversa interna, que na verdade é uma oração interna, né, para resolver nossos problemas internos. Quantos problemas nós poderíamos ter evitado na vida se nós tivéssemos essa atitude de autoentrega, né, de que Deus ele está em nós e Ele pode nos ajudar. Agora, ainda começando uma análise a respeito do nosso ego, né, a entidade Ahamkara. Cada pessoa, cada ser individual tem uma própria autoimagem. Nós criamos uma imagem pessoal sobre nós mesmos e sobre outras pessoas. Essa ideia que a gente cria sobre nós mesmos, essa imagem que nós criamos pessoal, ela é construída principalmente por memórias do passado, né? E realizações que a gente teve na vida ou não teve, ou seja, as nossas falhas, sucessos, e juntando tudo isso com a opinião alheia, ou seja, aquilo que as pessoas pensam de nós. Isso cria para a gente uma espécie de autoimagem, aquilo que a gente forma sobre nós mesmos. Então, quando a gente se apresenta no mundo, para as pessoas, nossas inter-relações pessoais, nós apresentamos essa autoimagem. Eu não diria máscara, porque máscara é uma palavra meio pejorativa nesse sentido, mas nossa autoimagem nós apresentamos. É algo que nós próprios construímos. De maneira subconsciente, a gente apresenta isso para o mundo. Quando nós estamos sonhando, por exemplo, no nosso estado de sonho, geralmente nós tiramos essas máscaras. Então, no sonho, nós apresentamos aquilo que nós somos, nós fazemos aquilo que nós queremos fazer realmente, e às vezes no sonho, os desejos que são reprimidos no estado de vigília, eles agem livremente durante o sonho. Porque no sonho, essa autoimagem, ela deixa de existir. Mas no estado de vigília, nós temos essa autoimagem. E isso acontece também com todos os nossos relacionamentos. Nós criamos essa imagem com relação às pessoas também. Então, por exemplo, se eu vejo uma determinada pessoa, eu já tenho uma imagem sobre ela. Ou seja, algo que ela fez para mim no passado, que ela falou, que me agradou ou não, fez com que eu criasse certa imagem sobre ela. Então, quando nós agimos com os outros ou pensamos sobre os outros, nós agimos apenas em termos de imagens. Imagens que nós criamos sobre nós e sobre as pessoas. Então, o nosso contato que nós temos com outras pessoas estão baseados em imagens, autoimagens superimpostas sobre o nosso próprio ego. Nós impomos essa imagem sobre o nosso próprio ego. É por isso que Vivekananda dizia que nós conhecemos muito pouco, na realidade, do que é o mundo externo. Nós achamos que conhecemos as pessoas, que conhecemos os objetos, mas, na verdade, o que nós conhecemos são as imagens que nós projetamos sobre o nosso próprio ego, nosso mapa mental. Nós vemos, por exemplo, que isso depende muito das nossas emoções. Se uma pessoa, por exemplo, está com raiva ou com ódio, ela vê as outras pessoas tudo na mesma luz, ou seja, na luz da raiva e na luz do ódio. Ou seja, ela vê as pessoas como más, ela coloca sempre aquela cortina de fumaça, né, em tudo que ela se relaciona. E isso acontece pela imagem que ela formou sobre si mesma, né, que ela projeta sobre o mundo externo através do seu ego.
Então, uma pessoa que atinge realização espiritual, ela passa por um processo de purificação em que ela retira, pouco a pouco, essas autoimagens que ela cria sobre si mesma e sobre o mundo externo. Então, por isso que esse processo de purificação é absolutamente necessário, né, para você adquirir o autoconhecimento. Né? Você purificar as emoções, purificar o ego, né, para que você veja as coisas como realmente são. E não como o seu ego projeta para você. Né? Swami Vivekananda dizia que nós estamos no estado hipnotizado. O que isso quer dizer? É que o nosso entendimento está baseado naquilo que nosso ego projeta sobre nós. Nós vemos o mundo com certa cor, a cor do nosso ego. Por isso, o processo de purificação nos leva ao conhecimento verdadeiro, porque nós conhecemos as coisas como realmente são. Na nossa vida, desde que a gente nasceu, como é que esse conceito de autoimagem ele foi se formando? Como que essa autoimagem, esse sentimento de ego, ele vai se formando ao longo do tempo? Primeiramente, quando nós somos crianças, ou seja, quando a criança começa a se desenvolver, ela não tem esse sentimento de ego tão desenvolvido. Ela simplesmente é. Né? Uma criança, ela tem um sentimento de que eu sou. Ela não tem um sentimento de que eu sou isso, ou eu sou aquilo, ou eu tenho isso, ou eu tenho aquilo. Para a criança, ela é apenas a existência dela. Então, ela se identifica mais com o mundo externo. Ela se identifica mais com o todo. Uma criança é assim. Então, por isso a gente diz que uma criança ela é livre, porque ela não se prende, né, aos conceitos que o mundo quer impor sobre ela, sobre o ego, né? Então, ela apenas age no mundo como ela é, livre de egocentrismo, né? As escrituras falam que o Sri Ramakrishna, na verdade, dizia que as crianças estão livres dos 3 gunas. Elas são trigunatita, ou seja, elas não agem baseadas nos 3 gunas como nós. Por exemplo, o Rajas, né, o Guna Rajas, nos torna pessoas orgulhosas, ou pessoas ambiciosas, ou apegadas ao nosso conceito pessoal do que nós somos. Mas uma criança, esse Rajas e o Tamas, eles não agem como agem um adulto. Então, uma criança ela é livre, ela não tem essa questão de ficar magoada assim, por muito tempo. A gente vê isso na vida diária. Por exemplo, uma criança brigou com um amiguinho e os dois não se falam. Aí, no momento seguinte, elas estão se abraçando. Né? Então, não tem essa ideia de mágoa, né? Como nós, adultos, às vezes uma pessoa tem uma mágoa de outra que persegue por 20 anos, 30 anos. Numa criança, não. A criança ela não leva mágoas. Por isso que Jesus dizia, né, que você tem, para buscar o reino dos céus, você tem que se tornar como uma criança. E isso é pura verdade. Porque uma criança ela é absolutamente livre. Né? Ela é livre dos 3 gunas. Mas, à medida que nós vamos crescendo, esse ego ele começa a se fortificar, ele começa a se cristalizar. Os momentos de criança, os momentos de infância são os que a gente mais lembra com alegria. Porque naquela época a gente era livre. Mas no momento que o ego começa a cristalizar, a gente começa a perceber o tamanho do nosso cativeiro, né? O cativeiro do ego, o cativeiro das emoções. E isso acontece com todos os seres humanos, né? A partir do momento que ele começa a chegar na adolescência, o ego começa a cristalizar cada vez mais, ele começa a ter fortes apegos e aversões, né, baseados no seu próprio ego, e isso causa sofrimento. Então é assim que a nossa autoimagem se desenvolve. No caso dos grandes santos, essa autoimagem que eles têm na criança, na época de criança, não se desenvolve na época da adolescência, porque eles já entram num estado de prática espiritual que vai libertando eles dessa prisão do ego. Mas no caso de pessoas comuns como nós nos tornamos aprisionados pelos nossos conceitos de eu e meu.
Agora, o que é que dá essa nossa questão, o que causa essa ilusão, né, de que nós somos importantes, né? Primeira coisa é que todos nós temos uma tendência a pensar que aquilo que nós fazemos é muito importante. E também temos a tendência a achar que nós somos indispensáveis para o mundo. Essas duas coisas. A gente acha que aquilo que a gente faz é muito importante e nós somos indispensáveis para o mundo. Mas analisando isso de forma objetiva, a gente vê que isso não é verdade, né? Nenhuma das duas coisas. O que a gente faz não é realmente tão importante para o mundo, ou seja, o mundo não vai deixar de girar porque você deixou de fazer. E também nós não somos indispensáveis. No momento que a gente vai embora, é questão de dias para que o mundo esqueça que a gente existiu. Isso é uma verdade que nós vemos diariamente ocorrendo. E que se a gente analisar isso de forma objetiva, nos traz cada vez mais humildade também, para buscar as coisas que realmente importam, né? Que as coisas que são eternas. Swami Vivekananda diz para o discípulo dele, Haripada, com relação à morte, o que importa se as pessoas como você ou eu morrerem? Isso não fará a Terra desviar do seu eixo. Nós nunca deveríamos considerar nós mesmos tão importantes a ponto de achar que o mundo não pode seguir sem nós. Então, essa questão de a gente achar que a gente é muito importante é um truque do nosso próprio ego. É o nosso próprio mundo mental que nós criamos, nós entramos nele, nós vivemos nele e vivemos de forma fantasiosa, o nosso próprio mundo mental. Então, nesse nosso mundo mental, nós atribuímos a nós mesmos papéis, né, que a gente considera muito importantes. Aquele papel que a gente desempenha no nosso próprio mundo mental, a gente considera muito importante. A gente gira em volta desse papel que nós criamos, sem analisar a questão do cosmos, né, o que há fora de nós, de forma cósmica. Sem pensar no todo, a gente pensa apenas no eu, no limitado. Se a gente começa a pensar no todo, começa a pensar naquilo que é ilimitado, a gente começa a ficar surpreendido, e isso expande a nossa consciência. Por exemplo, nós podemos analisar da seguinte maneira, que é algo surpreendente a gente ver um fato que ocorre no mundo, que milhares de pessoas vêm para esse mundo diariamente e milhares de pessoas vão embora desse mundo diariamente. Isso está ocorrendo continuamente. Pessoas vêm, pessoas vão. E mesmo que aconteça isso a todo momento, o mundo sempre continua da mesma maneira, né? O mundo não há uma mudança de como o mundo é. Então as pessoas vêm, as pessoas vão. Isso em si já é um fato surpreendente, né? De como milhares de pessoas vêm, como milhares de pessoas vão. E o mundo segue o seu caminho. O mundo sempre segue o seu caminho. Agora, pensando no nível cósmico, né? Inumeráveis planetas, inumeráveis estrelas surgem a cada instante dentro do universo. E, ao mesmo tempo, inumeráveis planetas e estrelas deixam de existir a cada instante. E isso não muda em nenhum momento a ordem do universo. Isso está ocorrendo em todos os instantes. A Terra está girando continuamente. Né? Claro que em relação a outros astros, mas ela está girando continuamente. Então, analisando dessa maneira, nós vemos que nós somos apenas bolhas num oceano infinito. Né? Nós, como personalidades, somos apenas bolhas num oceano infinito. Existe um documentário muito famoso do Carl Sagan, se eu não me engano, que é The Small Blue Dot, que é o pequeno ponto azul, que mostra como a Terra, comparada com o cosmos, é apenas um pequeno ponto de poeira azul. A mesma coisa, nós, comparados com a Terra, somos apenas pequenos pontos de areia. Então, a nível de personalidade, nós não somos nada. Então, por que nós atribuímos a nós mesmos tanta autoimportância? Por que nós damos tanta importância ao que nós somos,
ao nível de personalidade. É apenas um truque do ego, porque nós não pensamos de forma universal, nós pensamos de forma individual, pessoal, pela fantasia que o nosso ego criou, né, de autoimportância. Isso, dentro das escrituras, são chamados upadis. O que são upadis? São adjuntos limitadores, a tradução disso. São coisas que nós colocamos sobre nós mesmos que começam a nos limitar cada vez mais. Que começa com o primeiro adjunto limitador, e o mais forte é a questão de que eu sou um corpo físico. Isso é o que mais nos limita. Mas, além disso, nós adicionamos vários outros. Coisas que nossos talentos, por exemplo. Eu sou um grande músico, eu sou um grande médico, eu sei fazer isso muito bem. Essa questão de nós atribuirmos a nós mesmos várias coisas. Isso, dentro das escrituras, é chamado de upadis, ou são adjuntos limitadores. Isso vai afastando você daquilo que você verdadeiramente é. Então, em última análise, nós somos como pequenas bolhas neste vasto universo. Agora, tudo isso pode ser muito desanimador pensar dessa maneira, né? Se nós somos pequenas bolhas, tão pequenos, qual é a solução que a Vedanta traz para nós, então? Permanecer sempre presos na nossa pequena bolha? Ou existe alguma solução, alguma coisa que nos possa libertar desse pequeno universo que a gente mesmo criou? É exatamente isso que a Vedanta ensina, né? Como você se libertar desse pequeno universo que você criou. Nos Upanishads está dito, conhecendo o Ser Supremo, o sábio, estando livre das amarras do mundo, torna-se imortal. O que vem essa questão de você se tornar imortal? Outra fala dos Upanishads. Aqueles que conheceram essa fonte de inteligência tornaram-se imortais. O que significa se tornar imortal? Significa você viver por um tempo indefinido? Não. Tornar-se imortal significa você adquirir um conhecimento que vai fazer você se libertar da ideia de morte. É um conhecimento que você obtém, mesmo que você esteja encarnado, que faz você se libertar da ideia que você vai morrer um dia. É somente esse conhecimento que pode nos libertar. Todos os outros tipos de conhecimento ainda vão trazer, são momentâneos, vão trazer certos benefícios, mas são momentâneos. A única coisa que vai nos libertar é o conhecimento de que nós não morremos. E a única coisa que nos traz esse conhecimento é o conhecimento do ser, o conhecimento do Atman. É por isso que a Vedanta busca com toda a força, com todo o entusiasmo, o conhecimento do Atman, o conhecimento de Brahman, porque é isso que vai nos libertar, é isso que vai nos fazer transcender a morte. Enquanto a gente pensar que a gente é um ser mortal, que a gente pode morrer, enquanto a gente pensar nesses termos, a gente não pode ficar livre do medo da morte. É uma coisa que vai nos perseguir a cada instante, né? Enquanto a gente viver, a gente vai ter esse medo constantemente nos perseguindo. E esse medo é a causa de todos os outros medos que a gente tem também. O medo da morte. Esse medo da morte, ele surge de uma ignorância que nós temos dentro de nós mesmos, que é uma ignorância primordial. As escrituras mencionam que essa ignorância é uma coisa imemorial, é algo que vem seguindo conosco, mas que nós podemos nos libertar dela, né? Essa ignorância nos faz esquecer da nossa verdadeira natureza, né? E faz a gente se identificar com algo que a gente não é, né? Que é o complexo corpo e mente. Então, enquanto a gente pensa que a gente é um corpo, enquanto a gente pensa que a gente é uma mente, a gente se torna preso e a gente sofre. Essa é uma consequência de você se considerar um corpo e uma mente. Você fica com ansiedade e você sofre. Sri Ramakrishna dizia, um dos ensinamentos dele, é que toda pessoa que encarna, toda pessoa que aceita um corpo físico, tem que passar pelo crivo do sofrimento, mesmo que seja uma encarnação divina, mesmo que seja um avatar. A gente vê isso acontecer, né? Jesus, quanto ele sofreu? Ramakrishna, quanto? Krishna mesmo, Rama,
quanto eles sofreram na vida. Mas qual é a diferença dessas personalidades, né, divinas e nós, seres normais? A diferença é que eles têm um conhecimento superior, né? A diferença é que eles já transcenderam a morte. Eles sabem que eles não são um corpo físico. A qualquer momento eles podem entrar num plano superior de consciência em que eles veem que eles não são um corpo físico. Então eles são seres absolutamente livres. Eles não são como nós, que somos presos. E eles não têm a prisão do karma, eles estão completamente livres. Então, enquanto a gente tiver a ideia de que nós somos corpo físico, nós vamos temer a morte. Então, a única solução é você buscar um conhecimento superior, que é você conhecer quem você é mesmo, quem você é em realidade. O medo da morte, ele desaparece quando a gente percebe que o corpo é apenas um receptáculo, né, para a alma, para o espírito. Finalmente, eu queria dizer que qual é o propósito? São questões existenciais, né? Qual é o propósito da vida humana? É uma questão que nós sempre analisamos, é uma questão existencial. Por que nós estamos aqui na Terra? Nós podemos pensar que é para atingir prosperidade, atingir sucesso, ou mesmo desfrutes sensoriais. Você trabalhar intensamente durante a vida para você poder desfrutar da vida, de uma maneira ou outra, sensorialmente, ou você trabalhar para você desfrutar de um descanso. Todas essas metas que a gente coloca, né, essas metas de curto ou longo prazo que a gente coloca, não são capazes de nos trazer a verdadeira libertação, a verdadeira felicidade, porque tudo isso é temporário, né? O verdadeiro propósito da vida, ele é muito maior do que essas coisas. Ele é um propósito que é permanente. Então, o verdadeiro propósito da vida é atingir algo que é permanente, algo que perdura após a própria vida. Então, é algo muito superior. E o que traz esse tipo de autoconhecimento? Esse autoconhecimento traz a nós uma absoluta liberdade, absoluta libertação. A segunda coisa é que nós, obtendo esse tipo de conhecimento, você obtém tudo aquilo que você desejar. Isso pode parecer um paradoxo, né? Você está fugindo dos desejos para obter esse conhecimento, como é que você pode obter tudo aquilo que você desejar? Parece um paradoxo, mas na verdade não é, porque quando você obtém esse autoconhecimento, você percebe claramente que tudo aquilo que você vinha buscando antes, como prazeres sensoriais ou alegrias momentâneas, são muito pequenos comparados com aquilo que você já atingiu, que é o conhecimento do ser. Você obtendo esse conhecimento, não há nada mais para você querer, porque você se torna absolutamente satisfeito. Você não quer mais nada além disso. As escrituras de Bhakti dizem que, isso está no Narada Bhakti Sutras, mesmo uma gota dessa Bhakti suprema, né, essa Prema Bhakti, liberta o ser humano de qualquer outro tipo de desejo que ele tenha na Terra. Mesmo os maiores desejos, ou os maiores desfrutos que a pessoa pode encontrar nesse mundo, para essa pessoa não é nada, comparado com aquele sentimento de Bhakti, ou Prema Bhakti. Então, esse conhecimento do ser, conhecimento do self, vai nos trazer tudo o que a gente deseja. Porque a gente, na verdade, não vai desejar mais nada que esteja fora disso. A nossa felicidade vai se tornar completa, apenas nisso. Outra coisa que esse conhecimento do ser traz é o conhecimento daquilo que é perfeito, ou o conhecimento completo. Você obtém o conhecimento da essência de tudo, de você mesmo, do universo, e você se torna um sábio, né? Um sábio perfeito. Qualquer outro tipo de conhecimento é um conhecimento imperfeito. As escrituras falam de dois tipos de conhecimento, vidya e avidya. Um é o conhecimento para vidya, a paravidya. Ou seja, o conhecimento superior ao conhecimento secular.
A paravidya é o conhecimento secular, paravidya é o conhecimento superior. O conhecimento superior ele não pode ser, o conhecimento secular não pode ser comparado ao conhecimento superior. Porque o conhecimento superior ele nos liberta, enquanto o conhecimento secular não. Ele ainda nos mantém em cativeiro. Para você obter o conhecimento superior, você tem que passar por um processo de purificação, como a gente já falou antes. Você tem que purificar o seu buddhi, o seu intelecto, para você ter esse conhecimento imediato. Diferente do conhecimento secular, que você pode obter sem nenhum tipo de purificação. Você pode se tornar um erudito, um intelectual, mesmo levando uma vida mais ou menos imoral. Então você vê a diferença do conhecimento superior espiritual e o conhecimento secular. Para um é necessário você trilhar um caminho da purificação e para outro não. Para outro basta um caminho intelectual. Então essa é a diferença básica entre conhecimento superior e conhecimento inferior. Eu estava lendo um livro da Santa Teresa de Ávila, ela falava exatamente isso. Ela falava que esse conhecimento superior de Deus vem de uma maneira que traz para você um conhecimento que independe da leitura de livros. Então, de uma hora para outra, pela graça divina, você fica conhecendo vários mistérios, né, sobre a Terra, sobre você mesmo, sobre o universo, que são mistérios muito profundos que independem do conhecimento de livro. São as palavras da Santa Teresa de Ávila. Por último, esse conhecimento do ser, o conhecimento de Brahman, traz à pessoa a fonte de toda a força, né? A força espiritual. A força espiritual ela é maior do que qualquer outra força que você pode obter. Força física, força mental ou força moral. As três juntas, a força espiritual é maior do que as três juntas. Quando eu falo aqui força espiritual, eu não quero dizer espírito desencarnado. Força espiritual é a força no Ser Supremo, ou seja, um conhecimento do Ser Supremo, conhecimento do Atman. É isso que dá força espiritual. Vou parar por aqui hoje. Namastê, boa semana a todos. Hariom Tat Sat.